Olha nós aí de novo, no nosso A Onda Evangélica, essa onda que está invadindo, né, o Brasil, entrando aí em todos os lugares. Hoje em dia, falar em evangélico hoje é algo que todo mundo já sabe, todo mundo conhece. Tem gente aí que fala, parece que é até catedrático, né, professor de universidade, quando fala de evangélico, parece que sabe tudo. Mas às vezes não sabe é nada. Podcast. Muita gente está me corrigindo esse podcast aí. Olha, é podcast mesmo. Quest é de questões, de perguntas, de interrogações. No caso, o nosso podcast aqui, que muita gente diz que é um rádio engarrafado. A gente grava e depois bota no ar na hora que quiser, não é? Para quem quiser ver. Eu tenho 2 convidados especiais hoje que vai conversar conosco em 2 episódios. Eu estou falando de Jorge William, isso, que está aqui, e de Marco Salomão. Né? Ele é um marco mesmo, é um marco no meio evangélico, porque ele vem de muito tempo atrás, né, que trabalhou com pessoas importantíssimas que trouxeram também uma contribuição muito grande à onda evangélica. Eu conto muito disso no meu livro, Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio e TV, que você pode pedir, né, através das nossas redes. Você vai saber lá como você pode adquirir, mas está na livraria da Travessa, aqui no Rio de Janeiro, e você pode procurar também através dos meios da web, que a web nos dá, né, pela internet. É só colocar lá, Evangelho Brasil, como comprar, você vai encontrar, pode comprar pela internet, pela Amazon. Bom, está nesses e-commerces que hoje nós temos para facilitar a vida. Não sei se facilita, porque às vezes é bem melhor você pedir, paga mais um pouquinho, ou você ir na livraria e adquirir. Bom, primeiro, Jorge William, quem você é? Eu? Fala pra gente aí, conta um pouquinho da sua história. Bom, depois, ô Marco, você já falei de você, mas ele vai falar também sobre a vida dele um pouquinho. Eu sou Jorge William Nascimento Dias, tenho 62 anos de idade, filho do pastor Jorge Francisco Dias, que ministrou durante 76 anos, né, e foi embora agora para morar com Jesus há 2 anos atrás, com 98 anos de idade. Na Igreja Batista, passou por muitas lutas e eu assisti a história da igreja. Eu costumo dizer na Escola Bíblica Dominical que eu assisti a história da igreja. Estou impactado com o que você falou sobre a onda evangélica. Eu gosto muito de um corinho que diz assim: eu navegarei no oceano do Espírito. Isso é uma grande falácia, né? Porque as pessoas estão na beira da praia e não conseguem nem sair para pegar a primeira onda. Como é que vai chegar no oceano do Espírito? Entendo. Alguns, não estou generalizando, né, mas alguns não conseguem entender ainda, né? Quer pegar a onda, mas não sabe surfar, não é verdade? É verdade. Então, e estão aí tentando ensinar outros a pegar onda. Então, assim, eu passei por uma história na área evangélica, não só na parte da música, que eu toco desde os meus 7 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, e depois na área de televisão, que eu comecei em 1978, na Rede Globo Televisão, e depois fui passando para várias outras emissoras, né? Fui embora para os Estados Unidos, morei mais de 10 anos nos Estados Unidos, tenho um filho americano, e depois voltei para o Brasil, porque também vivi num momento delicado, eu me afastei totalmente. Eu costumo dizer que não foi Satanás, não foi o diabo, não foi a situação do mundo. O mundo me tragou. Não. Eu costumo dizer que foi a própria estrutura da igreja, entre aspas, com as suas doutrinas humanas, que me afastou de Deus, e eu fui parar nas drogas. Mas o Senhor me resgatou com mão forte em 1994. Eu voltei para o Brasil, eu já vai aí 28 anos. Eu me casei no Brasil com uma filha de pastor, né? E hoje tenho mais 2 filhos, então total 3. E esse é o Jorge William, do Som da Paz, que você conhece. A gente faz um trabalho maravilhoso nas ruas, né? Musicalmente falando, sem ter uma bandeira denominacional, porque eu só tenho uma bandeira, nós só temos uma bandeira, Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre esse Som da Paz aí, porque é muito interessante isso, porque quando a gente viaja, principalmente pela Europa, e anda naquelas praças, né,
nas grandes capitais da Europa, e via aquelas pessoas ali, 2 ou 3 músicos, né? Tocando. Um cantando, outros tocando. Eu parei muitas vezes. Nova York também, Central Em Park. Amsterdã, em Paris, em Londres, para ver isso, né? Em Bruxelas. É algo maravilhoso. Mais ou menos o que vocês fazem, o Som da Paz faz, num outro estilo, né? Aqui no caso nosso brasileiro, e chama a atenção e você atinge aquilo que você quer realmente mostrar ali através do som. Marcos Salomão, vamos dar uma paradinha aqui com você. Marcos Salomão, então, quem é Marcos Salomão, hein? Marcos Salomão é brasileiro, casado, 3 filhos. A minha conversão se deu em 1980. Eu não vim, como se diz, de um lar cristão, me converti na Associação Brasileira de Imprensa, numa reunião de quarta-feira lá com, na época, o reverendo Daniel Bonfim, um dos fundadores do Metodismo Wesleyano do Brasil, e numa reunião da Associação Missionária Evangélica Maranata. Exatamente. E a partir daí eu comecei eu militava no meio político à época, no início da abertura política, 79, 80. E aí eu passei a conhecer a mensagem do Evangelho na sua simplicidade, na maneira como ela atuava na vida das pessoas, e minha vida mudou completamente. Eu graduei em engenharia e logo fui trabalhar com música, porque eu tocava já Beatles e essas canções do rock and roll da época dos anos 70, que eu cresci ouvindo, e comecei a tocar e me envolvi na própria igreja. Fundamos um grupo nos anos 80, o Complexo J, né? Um grupo de evangelismo que, assim como o pastor Jorge, a gente também ia para as ruas, para as praças, para os dias 31 de dezembro, nas viradas de ano. É verdade. E começamos a tocar. E aí, só que como eu me graduei em engenharia e trabalhei muito na área de telecomunicações, eu me envolvi muito com comunicações, né? E militei bastante nos anos 90 nas primeiras rádios evangélicas FM, primeiro nas AMs, né, ainda na Rádio Boas Novas, com o Isaí Souza Maciel. Tivemos ali alguns programas na área de juventude, com Paulo César Graça e Paz, os grupos novos a geração pós-vencedores, que veio com um pouco do rock cristão, nós, o Rebanhão, a Band Voz, o Sinal de Alerta, aqui no Rio de Janeiro, o Resgate, a Oficina G3 em São Paulo, e outras bandas pelo Brasil, e acabou eu me envolvendo com rádio, né? Me envolvi com rádio bastante, com o início da Rádio Melodia, no qual eu lembro muito bem quando começou em Petrópolis, não tinham muitos discos, a gente pegou uma quantidade de discos que a gente tinha aqui, levou para lá. Seu filho estava lá nessa época, né? Ele ajudava no início da rádio. Fábio Rogers também. O Fábio Rogers também, e outros estavam lá, e a gente juntou um grupo para suportar uma rádio, a primeira rádio FM evangélica do Brasil, né? As rádios AM existiam, mas a primeira FM foram eles. E depois eu acabei ficando um pouco mais próximo de rádio e TV, né? Quando fui trabalhar na Vind. Primeiro na Rádio El Shaddai, quando a Rádio El Shaddai, a antiga El Shaddai, hoje 93, mudou, saiu de Rádio Nacional, virou Rádio El Shaddai, eu também fui trabalhar com eles, né? Um tempo. Depois fui para a Vind. E na Vind, com o reverendo Caio Fábio, a gente trabalhou lá criamos uma revista de alcance nacional, né, que é a Vind, uma TV, que era a Vind TV, e tinha a rádio também, a Rádio Vind, com alcance nacional. Era o início do mundo de distribuição digital, né, naquela época, anos 90, início dos anos 90. E lembro que em 98, quando eu deixei a rádio e a TV, a rádio estava em 56 cidades, a TV estava em 56 cidades, com programação 24 horas no ar. A TV, a revista tinha alcance nacional, distribuição em banca de jornal, que era uma tremenda conquista, né? Conseguir distribuir nacionalmente uma revista de conteúdo cristão evangélico. E a rádio também existia. E de 98 para cá, eu me desliguei da Vind, fui trabalhar em telecom e estou em telecom até hoje. Ainda, enquanto nos quiserem, nós estamos lá
trabalhando, eu trabalho numa operadora de telecomunicações hoje. Ainda também, e me envolvo não diretamente como me envolvia, como no 24 horas do dia pensando nisso, mas hoje dou mais consultoria, ajudo aqueles que quiseram entrar no mundo digital, como que aconteceu quando o Pastor Caio também criou uma TV digital e uma rádio, outros que quiseram entrar, a gente dá um suporte, principalmente na parte de conteúdo, né? O que fazer, o que não fazer, que plataformas utilizar, etc. Então, esse sou eu hoje, em relação a questões de telecomunicações, comunicação, rádio, TV e essas mídias todas que existem por aí. Existe por aí. Então, na onda evangélica, você está vendo aí, tanto o William quanto o Marcos Salomão, ele já vem de muito tempo. Não é surpresa que os evangélicos hoje são o que são, porque no passado, pessoas como o Marcos Salomão e o Jorge William deram a sua contribuição, né? E outros nomes que serão citados aqui, o próprio Caio Fábio, que foi um desbravador, principalmente na área de assistência social. Sim. Quando ele criou a Fábrica de Esperança, aquele complexo da Companhia Industrial de Laminados que tinha ali em Acari, né? E parece que ele arrendou aquilo e ali ajudou muita gente. Hoje é um hospital no lugar. Eu estive lá quando a Xuxa entregou ambulâncias para algumas organizações sociais aqui, duas. Uma era o Reencontro, eu fui pegar uma ambulância para o Reencontro e o Caio ganhou uma para 20. E foi lá que a Xuxa desceu de helicóptero e entregou ali. Isso foi espalhado no Brasil todo, a Rede Globo toda hora anunciava isso e tal, porque o patrocinador do programa da Xuxa, do show da Xuxa, fazia questão de que isso fosse mostrado, porque era uma obra assistencial que ele estava fazendo, né, nessas entregas. Eu morei pertinho do Caio Fábio. Nos dias de domingo, quando a gente saía da igreja de Niterói, onde eu era membro, a gente costumava almoçar num restaurante que tinha ali quase no rodo de Piratininga para Itaipu. A gente se encontrava lá, sempre na hora do almoço. Interessante isso, que ele morava logo mais à frente, perto de onde nós morávamos. Então, nós criamos uma amizade ao longo desse tempo. E é bom entender, né, você telespectador, tem muita gente que tem aversão, né, a certas pessoas sem saber a história da pessoa. Então precisa saber da história, né? Marcos Salomão, Caio Fábio para você, o que você acha do Caio Fábio? Que quando eu trabalhei na Alerj, quando eu fui assessor de um político, como jornalista, nós nos reunimos, uma equipe se reunia de jornalistas para falar sobre alguns assuntos toda semana. Então, sobre assuntos que ia para o lado evangélico ou espiritual, fatos assim, a gente votava quem é que a gente ia convidar. E sempre era o Caio Fábio convidado. Mas o Flávio aí, ele gosta do fã. Não tem nada a ver. Eu acho que se é ele que vocês estão escolhendo, que nós estamos escolhendo, que seja ele o escolhido. Então ele era o preferido da equipe de jornalistas, onde só haviam 2 ou 3 evangélicos. Os outros todos não eram evangélicos. Então, essa era a faceta de Caio Fábio naquela época. Eu estou falando do início dos anos 90. Então, na sua ótica hoje, para refrescar a memória do povo, né, dos que estão nos acompanhando aqui nesse podcast, né, na onda evangélica, o que você pode falar do Caio Fábio? Eu posso falar o que eu conheço, né? Isso. E o tempo que eu convivi e convivo com ele. Um administrador que dá liberdade para os seus colaboradores, né? Então eu trabalhei com ele diretamente e a gente tinha muita liberdade para poder executar aquilo que a gente podia e tinha condição técnica para fazer. Isso é um lado bom, muito bom dele.
O outro lado muito bom dele é o fato da generosidade, né, em relação a todos os que o cercam, né, a capacidade de demonstrar generosidade, de ouvir, de entender, de refletir e muitas vezes mudar de opinião ouvindo os seus colaboradores. Então, Exato. do ponto de vista colaborativo, de trabalhar juntos, para mim foi uma experiência muito boa, muito boa. E uma outra coisa muito importante que o pastor Caio ensinou para a gente é que não usar, não usar, a palavra certa não seria essa, é não ser diferente por ser o que a gente é, né? Por que eu sou diferente? Porque eu sou evangélico, ou porque eu sou cristão, ou porque eu creio de determinada maneira. A sociedade brasileira e a sociedade carioca, em particular, ela, como qualquer ser humano, tende a carimbar, né, as pessoas, né? Você é evangélico, você é direita, você é esquerda, você... E nós não somos 100%, nós não somos digitais, nós somos seres analógicos, né? Nós não somos 0 ou 1. E do ponto de vista desse entendimento do Evangelho, que me ajudou muito e ajuda a compreender um pouco da forma como o reverendo Caio atuou naqueles anos, que foram anos muito conturbados, nos anos 90, final dos anos 90 principalmente, e nos dias de hoje, é que a gente precisa ouvi-lo e ouvir o passado dele com esse ponto de vista, de que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Exatamente. Nós não somos holofote da terra, nem sal grosso do mundo. Então, o sal da terra e luz do mundo, sal é para dar gosto e luz é para clarear o ambiente, para trazer luz às coisas. Então, o Evangelho é isso. Então, ele ensinava e sempre ensinou e continua ensinando dessa forma, que, a meu ver, estão mais próximas da simplicidade do Evangelho do que da teologia do dia a dia que se tenta impor hoje, principalmente nas grandes igrejas, das grandes denominações brasileiras. Então, e isso contribuiu muito para que a sociedade brasileira o aceitasse, né? E aceitasse a sua escolha. Exatamente. Então, isso fez com que ele fosse pauta, né, como você sabe, da imprensa durante anos. Se o assunto era qualquer assunto relacionado à política brasileira, ou à sociedade brasileira, ao tema, se ouvia uma opinião, de A, B, C, e vamos ouvir o reverendo Caio, o que ele tem a dizer? Então, eu participei de inúmeras coletivas com ele, trabalhando, passeando, o que for, e recebia ligações, e era um repórter perguntando, o que o senhor pensa sobre isso, sobre aquilo? E eram temas os mais diversos, não eram temas religiosos, né? Ou cristãos, o que for. Então isso fez com que, de certa forma, abrisse um pouco a mente da sociedade brasileira. Então, nesse ponto, ele foi precursor. Porque não existia ainda. Existia, quando se ouvia a opinião, era uma opinião eclesiástica, né? Uma opinião do bispo, uma opinião do pastor. Não, uma opinião. Vamos ouvir o reverendo Caio em relação a esse tema. Então, isso, de certa forma, ajudou a que a sociedade se abrisse muito para o Evangelho. Muito para o Evangelho. Eu achava uma coisa interessante no Caio, é o seguinte, que ele não falava em nome da igreja. Sim. Isso é que é interessante. Sim. E outra coisa, Salomão, que eu gosto de mostrar é o seguinte, nessa onda toda, essa onda evangélica que explodiu no Brasil, muitos desses líderes, né, criaram igrejas. E o Caio Fábio não criou igreja. Ele criou uma instituição, mas que não era igreja. E isso é interessante observar isso. Ele tinha toda a condição de criar uma ou centenas de igrejas, como nós temos hoje alguns líderes evangélicos que saíram da sua denominação, entre aspas. Isso. Continuam, mas criaram, não é? Criou uma outra denominação. Sessõezinhas dentro da sua denominação. Você fala onda evangélica, né? Essa onda, ela tomou vulto nessa época e muita gente está surfando nela até hoje. Né? É verdade. Está surfando nela até hoje, ganhando nota lá de quem são juízes que dão nota desses surfistas, né? Desses surfistas. E estão se sentindo os próprios criadores da onda, né? Exato. Na abertura do nosso podcast, não sei se vocês têm reparado, é uma onda grandona em movimento e muita gente pode levar caixote. Ao longo
né? Da onda. Será que as pessoas sabem exatamente o que é levar um caixote? Pois é, mas alguns um têm levado caixote e outros ainda vão levar caixote. Pode estar certo. Outros não, outros estão surfando, né? Numa boa, faça por baixo do tubo. Mas eu encontro muita gente boa pegando surf e pegando essa onda, né? Estando nessa onda e não aparecendo. Pois é, ainda tem gente que aprendeu e entende o evangelho na sua mais profunda pureza e simplicidade e entendeu, poxa, eu preciso ser sal da terra, luz do mundo, naquilo que eu faço, naquilo que eu acho, aonde eu estiver, fazendo o que for, eu tenho condição de agir assim. Então, esses são princípios que nunca morreram, desde a época que Jesus assim os falava. E que nessa época se tornaram, tiveram maior visibilidade por causa das questões das mídias, etc., mas que nunca morreram. Então, tem gente, como você falou, surfando, que pode crer que já até tomou o caixote, pensa que ainda está na onda, e tem aqueles que estão ali, poxa, eu entendi, eu vou surfar porque essa é a onda certa, essa é a onda legal, essa é a onda que não vai me dar caixote. Então, voltando, o que eu penso em relação? Penso a influência que ele teve na minha vida particularmente, como eu me senti como se estivesse aos pés de Gamaliel, aprendendo mesmo, conhecendo, entendendo de um mestre, como outros mestres que a gente entende na vida, que passam pela nossa vida. E até hoje eu ainda o escuto, a gente conversa, a gente se encontra. São momentos diferentes, são circunstâncias diferentes, são momentos da igreja como instituição brasileira diferentes. Alguns sombrios, outros não, mas que a gente nunca esquece a história. Porque não dá para a gente pensar o futuro sem olhar o passado. É impossível, impossível. Nem viver o presente sem olhar o passado. A gente tem muitos ensinamentos a tomar, muitos. Dentre eles, o fato de que a gente tem uma história, né? Esse livro conta isso, esse livro fala sobre isso. Esse livro é a verdadeira síntese de uma época em que a gente precisa olhar para aprender. Olha para trás, aprende, cara. Não fica fazendo o mesmo erro. Para quê? Porque se você tem a história, você tem gente ainda que você pode encontrar no dia a dia e fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, para errar menos. Todos vamos errar, mas errar menos, porque a gente tem uma história, né? Um passado, uma rodovia asfaltada, né? Por você e por outros tantos que contribuíram para a formação de comunicadores no meio cristão evangélico brasileiro. Jorge William, você navegou nessa onda aí, né? E você hoje está num ministério que começou com isso aqui, com um microfone. Todo mundo sabe que a Igreja de Nova Vida, Roberto McAllister, começou num microfone. Eu me lembro que uma vez, eu ainda era garoto, eu fui ali logo depois que inaugurou o edifício Avenida Central, ele alugou um espaço lá onde fez o estúdiozinho dele. E onde ele tocava um sintetizador, um órgão, que seja, vamos dar o nome assim, um teclado, ele cantava, tocava, abria o programa, pregava e terminava. Não tinha mais ninguém com ele. 5 minutos. A voz da Nova Vida está no ar. Então... Depois o café, né? Depois o café espiritual, depois foi para a televisão, que foi o primeiro programa, podemos dizer assim, numa televisão. Inovador, né? Foi inovador. Então, Roberto McAllister, que muita gente não sabe quem é, não sabe quem foi, como é que foi a vida dele, como é que ele conseguiu construir um templo daquele com a igreja dele ali na General Polidoro. Aquilo ali tem história, diz que de madrugada tinham que quebrar pedras ali, que tinham umas pedras enormes para fazer... Colada uma montanha ali do lado. E a vizinhança reclamou, a associação de moradores, foi um auê que aconteceu ali. Mas ele construiu. Quando inaugurou,
algo fantástico, um templo muito bonito. Foi o com ar primeiro templo com ar refrigerado. condicionado. Exatamente. Não existia na América Latina um templo com ar condicionado. Não tinha. Com cadeiras almofadadas, um requinte. Ele trouxe toda essa inovação. Era um o Roberto canadense de Macalester visão. é o pai do neopentecostalismo, né? Isso, praticamente. Ele é o pai, não tem jeito. Dentro da Nova Vida Brotou saiu essa onda. Eu acho que foi na onda. ele que começou a onda. Vieram surfar na Vamos onda. dizer assim, né? Eu participei de um grupo musical, você vai falar um pouquinho depois do seu grupo, da sua vida musical, né? No Complexo J, que até hoje, a turma que nasceu naquela época, ou a juventude que estava crescendo ali, os adolescentes, eles gostaram. Eu tive um filho que você conhece, que cresceu com essa onda, porque era uma época que era proibido o crente, era proibido tudo, e não podia ouvir rock, não podia ouvir samba, não podia ouvir isso, não podia ouvir aquilo. Eu sempre ficava pensando, assim, vem cá, mas música não é de Deus? Se música é de Deus, Deus deu o dom, por que eu não posso ouvir essa música? Tudo bem. E naquela época ainda não havia esse esquema hoje de letras, né? Essas letras aí convexas, horríveis. Não. Que não tem, né? Os compositores de rock, né? Agora, tinha um barulho, tinha um movimento, tinha guitarra, etc., que a moçada gostava, né? Então, você vai falar um pouquinho do Complexo J depois aqui, mas, voltando à Igreja de Nova Vida, de lá surgiram muitas igrejas. Ele praticamente lançou você fala com modismo, você concorda comigo, Marcos? Por que eu estou falando isso? Foi com ele que começou toda uma história musical também dentro da igreja. Não existia ninguém que subia na época no púlpito para poder fazer grupos musicais. Não existia. Tinha que cantar lá embaixo. Entendeu? O Santo dos Santos lá em cima era só o pastor. Então, houve várias quebras de paradigmas, né? Foi lançada várias doutrinas. Então, assim, era impressionante, né, a forma como ele trouxe tudo isso e colocou no Brasil. Entendeu? Então, assim, eu fiquei muito impressionado, porque eu fui convidado por ele, né? Para fazer o primeiro programa de televisão dele, montar o estúdio de televisão dele, onde era o escritório dele, na General Polidoro. E eu destruí praticamente, literalmente. Eu peguei uns engenheiros, na época eu estava na Bandeirante, e eu fui convidado para lá, e estava entrando na Manchete, a Manchete estava começando, e fomos para lá e construímos um estúdio, foi um estúdio muito bom, e compramos o equipamento todo nos Estados Unidos. Que ninguém tinha. Na época era Betacam, não. Umatic. Poxa, meu Deus do céu. Então, assim, ele era inovador, né, na área da televisão, na área da música, na liturgia. Tudo que está acontecendo hoje dentro das igrejas começou com Roberto Macalester. E, inclusive, as igrejas que são, entre aspas, tradicionais, e hoje estão copiando aquilo que ele começou na década de 80, né? Nem na década de 80, na década de 60, né? 60, aí foi crescendo, né? Em 70 e pouco, que começou a explodir, né? Falava Nova Vida, pronto, né? Mas, assim, eu quero falar algo que eu estava escutando aqui do Caio Fábio, a Bíblia diz que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. É verdade. Você está trazendo algo falando sobre a história de lideranças no Brasil, que criou essa onda. Eu fui nessas ondas e me arrebentei várias vezes. Eu levei caixotes, né? E hoje, com uma certa idade, a gente começa a fazer uma reflexão e falar assim, vem cá, por que eu caí nessa situação? Porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Nós entramos para dentro de uma igreja e queremos escutar os homens, mas não queremos escutar Deus. Nós queremos escutar doutrinas de homens, mas não queremos escutar a doutrina do céu.
A Bíblia diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que povo era esse? Era lá do mundo? Não, era o povo judeu. O povo judeu que tinha todo o conhecimento literário. De séculos, Tá? de milênio. Eles tinham o Torá na mão, tinham os profetas, porque foi profetizado. No nascimento de Jesus, o rei Herodes falou o seguinte: ó, manda matar as crianças todas. Por quê? Porque os magos apareceram lá. Cadê o rei dos judeus? Então, tinha conhecimento. E o que eu fico preocupado, porque Deus vai cobrar essa liderança. Porque o que tem de gente machucado, como eu fui machucado, e que hoje não está mais na igreja, por causa do trabalho que eu faço na rua, como eu falei para você, porque eu não toco o estilo, entre aspas, do A e do B e do C, e não acompanho, entre aspas, a linha melódica da igreja, entre aspas, que se diz hoje, gospel. O cara passa em frente à Lapa, olha para você, só falta fazer o sinal da cruz. Mas não estou pregando mesmo Jesus? Ele não escuta nem a letra, mas porque é o estilo diferente, ele, porque ele falou, já te discrimina, né? Então, assim, eu aprendi muita coisa com o Caio Fábio. Eu tive a oportunidade, porque tinha um grande amigo meu chamado Daniel Andrade, da Rede Globo Televisão, né? Então eu trabalhei com ele. O Bom Pastor? Né? Então fui lá para trabalhar e filmar. Tive a oportunidade de aprender muito com o Caio Fábio, como também tive a oportunidade de aprender com o bispo Roberto Macalli. O Daniel Bom Pastor. Bom Pastor. Eu vou tentar fazer quando ele vier ao Rio de Janeiro, que ele agora está morando lá no Paraná, numa lugar cidadezinha chamado... lá. Ai, meu Deus. Esqueci. É perto de Foz do Iguaçu. Eu me lembro de Daniel uma vez, em 1978, 79, tivemos um tempo muito chuvoso no início do verão, no estado do Rio de Janeiro, que foi terrível. A chuva caiu lá para aquela região de Petrópolis, Teresópolis, ali Friburgo e por aí vai. Então saiu uma equipe do jornal Última Hora e antigamente era interessante isso, né? A imprensa se reunia. Então um se comunicava com o outro. Então, através do Daniel, fiquei sabendo que a equipe da Globo ia para lá. Pessoal, então o nosso carro vai junto também, para poder fazer as matérias, né? Saiu uma diligência, isso. Todo mundo junto. Eu peguei muito isso. Na equipe da Globo, quem estava fazendo a reportagem era a Glória Maria. Tá novinha ainda, a Glória, né? Aquele jeitão dela e tal, muito inteligente, muito capacitada, né? E nós fizemos um roteiro de Petrópolis até Cordeiro, que é depois de Nova Friburgo. Então, quando a gente se encontrava ou no restaurante para comer e tal, né, de vez em quando saía, alguém perguntava, tem evangélico aqui, não tem? Tem. Não, tem evangélico não. Tem crente aqui, porque naquela época a palavra evangélico não existia. Não existia, crente. Isso é um modernismo. Eu tenho um bom pastor ali, que era o Danielzinho, Daniel Andrade. E o Flávio aqui também, da Última Hora, parece que ele está fazendo até curso de pastor. Quer dizer, mas eles respeitavam a gente e ouviam que... Então vamos ouvi-los um pouco, o que vocês têm a falar e tal. Então, aquela turma, ela gostava de ouvir a gente. Mas nós éramos contemporizados, nós não éramos aqueles crentes caretas, né, de falar só aquilo que eu acho que tem que ser. Tinha que falar aquilo que eles precisavam ouvir. Claro. Né? Então, foi assim que o Daniel Andrade, Daniel, se você estiver nos vendo aí, né, é um testemunho. Ele conseguiu se firmar na TV Globo e criou até um grupo de oração, dentro da TV Globo de oração. Culto. E que era procurado por muitas pessoas. Tinha um culto. Que eram avessas à onda evangélica, né, ao evangelho, mas que começaram a querer saber mais disso. Então, é muito importante a gente, às vezes, lembrar esses colegas que ainda estão entre nós. Amém. E para a grande imprensa e para você que não conhece nada, você não sabe nada de evangélico. Você precisa saber, conhecer, para poder você julgar os evangélicos. Temos, como em todas as sociedades no mundo, muitos infiltrados
na onda evangélica. Como já dissemos aqui, estão tomando os seus tombos aí, né? Estão levando os seus caixotes. Olha, eu quero agradecer a vocês em participar desse capítulo, mas depois nós vamos ter um capítulo só com você, outro com o Salomão, porque a gente vai conversar cada um na sua área, né? Legal. Distinta. E você vai tocar pra gente também. Beleza. Porque você toca muito bem, vai tocar pra gente também. Então, as considerações finais de vocês aí para a gente terminar o nosso papo de hoje. Marcos. Obrigado, Flávio, pela oportunidade da gente estar aqui, contar um pouquinho da história, da nossa história, do tempo que a gente viveu essa história, né, também, como personagens, em alguns momentos como protagonistas, outros não. E te agradecer pela iniciativa, né, porque eu vejo no Museu da Imagem do Som, que grava a história brasileira, e esquece de que boa parte dessa história brasileira construída no rádio e na TV tem muito de pessoas como você e outros que ajudaram a contribuir com a formação de técnicos, de líderes, com conteúdos. E isso aqui, espero que, assim que terminar tudo, mande lá para o Museu da Imagem do Som, faça uma doação para que eles guardem lá, porque toda vez que alguém for pesquisar, e eu já fui um dos pesquisadores que procurei informações sobre a história da música cristã e encontrei muito pouca coisa no Museu da Imagem do Som. Encontrei mais coisas em outras fontes do que no Museu da Imagem do Som. Eu acho que a gente tem muita coisa para colocar lá dentro. É isso aí. A Biblioteca Nacional tem muita coisa também, Exatamente. mas não em áudio e vídeo. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Parabéns. Eu estou aqui impactado, porque a cabeça da gente vai girando, né? Vai abrindo, né? E a gente vai vendo várias histórias saindo dessa conversa da onda, né? A onda evangélica. Então, assim, da onda evangélica. E eu estou maravilhado, entendeu? Eu creio que temos muita coisa pela frente ainda para conversar. Muito. Você que tem nos acompanhado, não esquece aí de apertar o sininho aí e de fazer a sua inscrição também. E quero dizer que você pode fazer perguntas também. Eu prometo ler todas as perguntas e trazer para cá, para a gente poder ter essa interação também com você, que não sei onde você está no Brasil, está fora do Brasil, e você tem saudades do Brasil, tem saudade desse tempo, você que viveu essa época também, do início da onda evangélica. Eu gostaria que você, então, mandasse também as suas considerações, tá bom? Nos encontramos na próxima semana.